iniciar, como muito bem dito pela Bruna, mais uma sessão do Conecta. Hoje focando num tema bem específico, um tema que foi pedido realmente por vários clientes, né, vários usuários da plataforma, um tema bem importante, e no qual eu vou fazer a condução dessa demonstração para vocês. Eu vou compartilhar a tela, pessoal, para a gente poder ser mais assertivo em todas as explicações, todos os tópicos que iremos abordar nesse nosso encontro. Só um pouquinho. Legal. Acredito que a tela já esteja aparecendo para todos. Podem ficar bem à vontade, como a própria Bruna já citou, né? A gente pode ir interagindo juntos aqui dentro dessa estrutura, para que possamos, né, fazer realmente ali um bate-papo, possamos evoluir em conjunto aqui, né? Hoje a pauta do dia se chama DTW, é um ponto bem importante, muito utilizado em N cenários, né? Do qual eu vou explicar para vocês quais são os principais momentos da utilização da ferramenta, iniciar realmente do zero ali nesse contexto, né? O objetivo dessa plataforma, desse módulo, né? Ou submódulo, cada um interpreta de uma maneira, chama de uma forma, né? Mas são opções específicas disponibilizadas pela própria SAP dentro do Business One, aonde tem um objetivo, né, um intuito de auxiliar em N finalidades, tá? Legal, pessoal, vamos lá. A nossa intenção realmente é fazer um overview, tá, sobre as funcionalidades. Vou falar um pouquinho até mesmo do centro de implementação, que é onde fica essa opção de importação de dados, configurações do próprio DTW, para que seja de conhecimento de todos, né? É um módulo que, entre aspas, muitas pessoas não conhecem, né? É um módulo que alguns consultores basicamente utilizam no momento da implantação. Pessoal de suporte também acaba acessando, mas é interessante o conhecimento por parte do cliente, do próprio key user, por exemplo, daquele projeto, enfim. Existem vários interessados aqui nessa estrutura, né, para poder ser difundida nessa utilização que pode ser tanto utilizada no momento de uma implantação ou em possíveis necessidades posteriores já com SAP em uso, tá? Pode ficar à vontade, pode ir direcionando as questões, a gente pode respondê-las no final. Pontos específicos de cada negócio, de cada cenário, a gente pode até montar uma demonstração específica, né, realmente já estruturada com aqueles dados necessários, né, para explicar para vocês todo esse fluxo, todas essas ligações entre mesmo importações simples ou importações mais complexas, né, importações onde pode envolver, por exemplo, muitas tabelas, muitos campos, muitos registros, dados que podem ser transacionados ali, até mesmo de documentos de um sistema legado, enfim, a gente vai abordar todos esses cenários aqui hoje para poder exemplificar e mostrar isso, né, realmente na prática, como que o SAP pode auxiliar nesse processo, tá? Legal. Podemos iniciar, pessoal, até mesmo explicando aqui sobre o próprio módulo que eu citei, que é o centro, né, de implementação do SAP. Se acessarmos aqui a opção de módulos, a administração, dentro de administração a gente tem a opção aqui de inicialização do sistema. Dentro de inicialização do sistema, eu tenho uma outra opção que se chama centro de implementação. Esse centro de implementação, ele tem algumas opções, 4 opções que a gente consegue visualizar aqui, né? Tanto como a tarefa de implementação, projeto de implementação, o gerenciamento da configuração e configurações do caminho, tá? O que é importante exemplificar para vocês, né? Então, é um módulo principalmente utilizado nesse contexto da implantação da solução. Deixa eu ver a opção aqui, já deixar ela aberta aqui para a gente poder explicar um pouquinho das opções que tem disponíveis, tá? Antes mesmo de adentrar ao tema principal, que é o DTW, tá? Administração, inicialização do sistema, centro de implementação, tarefas de implementação. Pontos importantes, tá? Esse centro de implementação da SAP, ele tem o objetivo de permitir que seja acompanhado, que seja direcionado, que seja implantada a própria solução, tá? Então, essas opções que a gente viu na própria lista, dessas 4 opções, né, onde eu tenho várias funcionalidades ali dentro, tá? Parece até um pouco simples, né? 4 opções de menu, mas não, ali eu consigo configurar e importar dados que irão atender o SAP por completo, tá? Funções como, tá? Definição dos dados básicos da empresa, desenhar formatos de arquivos que serão utilizados de forma eletrônica,
importar modelos financeiros, armazenar configurações pré-configuradas, né, onde eu posso ter esses templates, por exemplo, e utilizar ele em N cenários dentro do próprio SAP. A própria importação de dados, que é o nosso objetivo, que a gente vai falar em relação a essa é a segunda opção aqui da tela, né, da aba de administração de dados, que é o nosso objetivo principal, mas existem outras funcionalidades bem interessantes que realmente cada uma delas, inclusive, merecia um conecta, tá? Porque são funções que agregam muito valor, geram uma garantia de uma implementação saudável, uma implementação correta, né, dos dados, principalmente legados, e configurações de forma geral do próprio SAP, tá? Então, além desses exemplos que eu citei, existem inúmeros outros que eu configuro nessas opções do centro de implementação. Então, imagine esse centro de implementação como um assistente de implantação que o próprio SAP disponibiliza de forma nativa, tá? Então, é muito interessante para todos os envolvidos naquele projeto, como eu citei antes, né? Seja um próprio consultor, um próprio analista, enfim, ou o key user do lado do cliente, ou todos os usuários, né, daquela implantação, envolvido naquela implantação, para esse acompanhamento, para essa interação, tá? Em N momentos, N cenários também, o que acontece? Vou falar isso também um pouquinho na sequência, mostrar na planilha como isso pode ser feito também. Existe a interação tanto do próprio key user, né, ou os usuários daquelas áreas, por exemplo, com essas importações de dados, com essas configurações que aqui são feitas. Né? Por exemplo, algo muito comum de ser importado, parceiros de negócios, né, ou itens que a gente vai utilizar na sequência também. Então, a própria estrutura, né, o layout, o template que é utilizado, esse template, as descrições dos campos, inclusive, normalmente os consultores fazem isso, né? Até alteram aquelas descrições que normalmente são os campos padrões da SAP, eu consigo colocar uma descrição mais clara para o usuário, para que ele consiga imputar aqueles dados, inserir aqueles dados na planilha, no qual farei a carga de dados no próprio SAP na sequência, tá? Então, são N possibilidades, N funcionalidades dentro desse contexto de acesso a dados, né? Ao banco de dados, os objetos que eu consigo trabalhar dentro desse banco de dados, as integrações envolvidas, seja elas no formato de um CSV, seja ela no formato de um TXT, por exemplo, mas que eu consiga ter aquela informação, aqueles dados lapidados, previamente trabalhados, podemos assim dizer, para que eu possa fazer essa carga dentro da estrutura do SAP. Lembrando sempre, né, pessoal, normalmente ele, quando existe um novo cliente para a implantação da plataforma, o cliente, na maioria das vezes, né, ele já tem uma solução anterior, e essa solução anterior, esse sistema legado que a gente denomina, precisa ser carregado alguns dados. Faz muito sentido isso no dia a dia das empresas, né, onde eu tenho uma vida anterior ao SAP, por exemplo, eu tenho X anos de dados de parceiros de negócios, de cadastro de itens, de documentos transacionais, realmente, né? Sejam faturas, por exemplo. Então, se eu estou fazendo a implantação do SAP, por exemplo, no qual eu precise acompanhar ali todos os documentos emitidos desde janeiro, né? As faturas, quantos receberam, quantos apagaram, ok, indiferente, para que eu faça esse acompanhamento, essas liquidações, esses fechamentos, esses acompanhamentos dos saldos, etc., desde o começo do ano. Sim, a gente pode criar essa estrutura de importação, por exemplo, com base nesses templates, para que aí sim eu faça essa carga no SAP e tenha esses dados disponíveis. Tá? Então, utilizado muito realmente no processo de implantação, mas também há cenários que a gente pode utilizar esse recurso de DTW, né? De bancada de transferência de dados, né? Que é esse é o objetivo, essa é a tradução da nomenclatura, justamente para auxiliar nesse input de dados dentro do próprio SAP. Tá? Legal, vamos avançar aqui um pouquinho, pessoal. Só falei tentei, né, ser muito breve em relação a essas possibilidades adicionais, né? Não enxerguem essa função, por exemplo, do centro de implementação somente como uma importação de dados. Não é isso, né? Ela vai muito mais além do que essa importação de dados que faz parte desse contexto inicial do uso do SAP, mas atende todos esses cenários que eu citei alguns exemplos anteriormente, tá? Beleza, vamos lá. Se acessarmos aqui a opção de configurações, por exemplo, né? A gente tem as definições padrões da empresa, ele vai montar um passo a passo aqui, é bem interessante isso, até mesmo porque quando eu vou executar essa parametrização inicial, o Jefferson consultor ou o key user, né, os dois juntos fazendo aquela configuração inicial da plataforma, o próprio SAP vai permitir que, vamos acessar essa opção bem rapidinho aqui,
tudo bem que não é objetivo, mas só para vocês visualizarem até mesmo para a importação de dados posteriormente, né? Aqui ele está me dando uma mensagem de alerta mostrando que há conexões abertas para essa empresa atual, tudo bem, eu posso prosseguir, né? Só um alerta, só um aviso realmente, para que eu possa executar esse assistente de configuração. Isso é bem legal, muito utilizado também, porque eu posso apontar aqueles parâmetros iniciais da empresa X, por exemplo, da minha organização, e no final ele vai gerar um próprio relatório de tudo que foi configurado para aquela empresa, por exemplo, e a partir daquele momento eu tenho até o histórico, eu tenho os dados, né, salvos. Então, no momento da implantação, que existiu, por exemplo, lá no ano de 2020, o SAP, o que foi configurado, né? Como que foi configurado? Quem configurou? Então, esse relatório que pode ser exportado na própria plataforma, eu consigo ter essa interação com o SAP, até mesmo apontando, utilizando, na verdade, uma espécie de para. Conforme eu configurei lá no passado, né, conforme estou alterando agora, ou alterei há meses atrás, o que veio acontecendo, né? Como que era e como está, por exemplo, aquela configuração. Então, esse passo a passo, pessoal, faz muito sentido no processo de implantação. São dados realmente que a gente vai se aprofundando conforme cada etapa, né? É um fluxo que ele vai seguindo. Observe que estamos na etapa 1 do fluxo, né? Detalhes da empresa. E assim por diante. Eu entraria com os dados da contabilidade, bancos, parceiros de negócio, estoque, e assim sucessivamente até essa finalização, esse start inicial dessa configuração, para que posteriormente a isso eu consiga até mesmo utilizar a plataforma, né? Então, isso é extremamente importante. Um dos recursos aqui também do centro de implementação, assim como outros, né, como eu citei anteriormente, projetar formatos de arquivos eletrônicos, importar modelos financeiros, e assim a plataforma auxilia, né, nosso time SAP, SPS, com o time do cliente para esse processo tão importante que é a implantação. Tá? Ainda mais dando essa segurança, né, de tudo como que foi configurado. É um ponto bem interessante também esse relatório que eu citei, né, onde eu tenho essas versões e consigo, inclusive, né, no próprio SAP ele vai gravando esses históricos de configurações ou alterações de parâmetros para que eu possa identificar realmente cada cenário, né, cada configuração daquele momento, o que impactou a partir do momento que eu alterei aquela configuração, aquele parâmetro dentro do próprio SAP, ou aquele parâmetro, por exemplo, lembrando que o SAP também tem as configurações irreversíveis, né? Eu tenho parâmetros que a partir do momento que eu passo a utilizar ele, eu não consigo alterar novamente, por causa dos impactos e etc. Então, em que momento que foi alterado, por quem, todo esse cenário fica registrado dentro da própria plataforma, tá? Acessando diretamente, pessoal, aqui o módulo de administração de dados, aonde essa estrutura fala, já entra nesse contexto, né? Ela fala um pouco mais sobre o próprio DTW em si, tá? Mas também existe a possibilidade, né, de fazer essa importação direto do Excel, tá? Tem essas duas nuances. Por quê, né, Jefferson? Eu posso, um cenário mais simples, por exemplo, criar uma estruturinha, importar via Excel, eu posso diretamente utilizar esse importador do Excel. Não é o tema nosso hoje também, mas é importante que vocês saibam que para dados mais simples, estrutura mais simples, eu posso utilizar esse recurso. Porém, quando eu falo um pouquinho de detalhes, né, de todas as estruturas de campos, das tabelas, das vinculações, é importantíssimo ser direcionado para a opção do próprio DTW em si. Tá? Então, essa opção DTW, no qual a gente irá realizar uma importação de dados para vocês verificar essa importação, como que funciona, essa estrutura, né, de dados que podem ser importados, de documentos, etc., como que a plataforma atende esse cenário, tá? Já iremos entrar aqui na sequência, mas só para que vocês saibam também dessa outra opção aqui dessa tela, dessa aba, o que é o copiar dados entre empresas? Também muito interessante, muito utilizado para cópia de dados entre duas empresas, entre dois ambientes, por exemplo. Ou seja, se eu tenho uma empresa e eu preciso exportar esses dados para uma nova empresa, uma filial, etc., uma nova empresa do grupo, que terá similaridades dos processos, das configurações, eu posso utilizar de integração de dados. Eu consigo copiar esses dados da empresa A para a empresa B, por exemplo, diretamente via SAP. Tá? Então, isso aqui é bem interessante e bem objetivo, né? Acaba dando uma agilidade, uma segurança da implantação bem grande. Tá? Mas, efetivamente, entrando aqui no próprio DTW, né, pessoal, como que funciona essa estrutura, essa modelagem de dados que a ferramenta dispõe?
Antes, deixa eu só até abrir aqui, faz muito sentido aqui mostrar para vocês a estrutura de dados aqui por trás. Deixa eu só pegar aqui. Um pouquinho aqui na conexão. Abrir uma pasta aqui para que vocês consigam acompanhar junto comigo. Program Files, a pasta SAP, Data Transfer. Aqui dentro eu tenho templates e templates, tá? Observem que dentro dessa estrutura de pastas eu consigo já visualizar todos os conteúdos, né, todos os módulos que a plataforma permite com que eu utilize esse cenário de integração. Até mesmo por ordem aqui, né, do módulo de administração, de bancos, de parceiros de negócios, finanças, enfim, assim por diante. Então, se acessarmos aqui, por exemplo, o recurso de estoque, dentro de estoque eu posso ter aqui a opção de item master data, e dentro dessa opção de item master data eu já vou ter, inclusive, essa estrutura de importação de itens, né? Então, se abrirmos essa planilha aqui, por exemplo, a gente vai visualizar toda a lógica que será utilizada para essa importação de dados. Ou seja, é um template, é um modelo no qual eu vou utilizar para realizar essa carga de dados, tá? Então, lembrando, pessoal, eu posso ter, vamos lá, clientes que têm uma base de dados legada, né, um cadastro de itens legado de sistema anterior, com 10 mil itens, com 50 mil itens, ou 50 mil cadastros de parceiros de negócios, enfim. Então, para transações mais volumosas, né, para importações volumosas, por exemplo, eu posso, então, criar essa estrutura, né, de dados abaixo desse template, desse modelo, conforme cada coluna, conforme cada instrução de campo, né? Então, aqui é aquilo que eu citei anteriormente, né? Alguns códigos, algumas descrições, né? Para o próprio cliente, para o usuário final, talvez fique um pouco confuso. Então, justamente por isso que os nossos consultores, quando tem essa interação entre consultor e cliente final, key user, principalmente, essas descrições são alteradas, né? Para facilitar o entendimento do que é cada importação, do que é cada dado, né, que será importado. Então, quando eu disponibilizo essa planilha, né, esses dados que serão importados, que o item code que virá da importação, que será o item code de código 1, por exemplo, ele vai estar essa informação disponível aqui dentro da plataforma, dentro dessa estrutura, item 2, item 3, todas essas linhas, né, essas milhares de linhas, para que quando eu execute esse processo de importação, o sistema identifique cada um dos itens que será cadastrados, ou atualizados, falaremos disso na sequência também, para que toda essa importação com essa volumetria seja realizada dentro do próprio SAP. Tá? Então, legal. Então, é só para vocês visualizarem essa estrutura das próprias, né, pastas, cada pasta um módulo, né? Dentro desse módulo, todas as opções daqueles módulos, por exemplo, com aquele modelo, com aquele template de dados de planilha, né, do qual eu farei a importação no formato CSV, no TXT, conforme a necessidade, tá? Beleza, a partir desse momento, quando o usuário acessa a opção aqui de migração de dados, né, o próprio Data Transfer, observe nesse ambiente aqui eu preciso fazer uma autenticação para que eu possa acessar a ferramenta, tá? Vou só acessar aqui a opção Advanced e já logar como usuário, ele vai permitir o acesso. Esse é um ponto bem interessante, pessoal, porque nativamente, né, quando eu estou utilizando o SAP, eu não tenho o DTW disponível de forma padrão. Então, é uma instalação à parte. É uma instalação no qual eu faço, é um próprio executável, né, um XC, por exemplo, do Data Transfer, que eu adiciono ele dentro do próprio SAP para que eu possa utilizá-lo. A partir desse momento, aí sim, ele vai permitir que eu execute, né, todas essas opções de importações, essas estruturações de layouts, etc., para que eu possa direcionar isso ao banco de dados, né? Legal. Pessoal, um ponto bem importante, eu falei de CSV e TXT aqui, mas acho que vale a pena também comentar com vocês que tem a possibilidade até mesmo dessas comunicações de dados via ODBC, né? Mas isso aqui acho que acaba entrando numa outra nuance, em outro cenário que talvez não seja nesse momento, tá? Mas um próprio conector também que eu possa ter, né? O DBC é uma conexão entre bases, pensem com uma própria ponte, né? Entre dois ambientes, entre duas bases de dados, onde eu faço essa conexão e faço essa junção de dados, essa alteração de dados, importação, também tem esse cenário previsto dentro do próprio SAP em si.
tá? Acessando aqui o ambiente para que a gente possa explorar os recursos da ferramenta, tá? Só um pouquinho, deixa eu só plugar aqui. Beleza. A partir desse momento, a autenticação, ok, lembrando que nesse ambiente interno, dependendo da regra de cada base de dados do SAP, passa por essa autenticação ou não, por exemplo, mas isso é questão do próprio ambiente em si. Mas ok, objetivando aqui o nosso cenário, né? Observa que dentro dessa estrutura eu tenho duas bases de dados, do qual eu tenho a opção de escolha, né? Qual que é a base que eu irei acessar? A SBO Jefferson, nesse caso aqui, ou a SBO Allison, né? Que a gente tem dois ambientes para essa demonstração, para esse cenário em si. A partir do momento que eu seto, né, que eu escolho essa base no qual vou transacionar esses dados, é feito então esse login, esse direcionamento para essa base de dados em si, tá? Observem que a ferramenta ela tem algumas opções aqui já iniciais, né? Acho que vale a pena também mencionar para vocês aqui sobre o próprio help, porque ele é bem importante no contexto de entender os dados, entender as colunas, os campos. Eu tenho que importar, por exemplo, documentos que foram gerados na ferramenta anterior, ou parceiros de negócio, por exemplo, o que, que é o campo do endereço, qual que é o nome desse campo, né? Então, esse help, por exemplo, facilita bastante, né? Lembrando que eu tenho outras maneiras de identificar campos e tabelas dentro do próprio SAP, mas dentro dessa estrutura, por exemplo, aqui, eu já consigo ter essa elucidação aí de forma bem mais rápida e prática aí para fazer esses deparos, fazer esses cenários no qual eu utilizarei para fazer essa carga de dados dentro do próprio SAP, tá? Então, essa estrutura de help pode auxiliar bastante aqui para todos os usuários, tá? Para fazer essa estrutura de dados, conversar com o banco atual. Tá? Então, é uma estrutura que vai bem longe, que ela é bem interessante, apontando até mesmo como que eu identifico aquela base de dados, aquela tabela daquela base, né? Qual que é o campo daquela tabela, o tamanho daquele campo, tudo isso faz sentido para que eu faça esse deparo entre o sistema legado, por exemplo, e a estrutura Business One, onde eu faria essa importação de dados. Tá? Pessoal, só um ponto que eu acho que é bem interessante também de comentar, não falei antes, mas essa parte de sanear dados, por exemplo, tem um sistema A, estou migrando para o B, que é o SAP. Então, existe uma série de consistências, inclusive, né? A gente, no sistema A, por exemplo, podemos dizer que ele não consistia o código do IBGE daquele endereço do cliente, tá? Uma possibilidade. Então, dentro do SAP, a gente tem essas regras, são dados que são importantíssimos, por exemplo, que a gente cruza as informações para poder até mesmo, nessa fase de importação, se eu tiver uma trava, por exemplo, não vou importar dados de linhas, né, ou de endereços que não contenham tal informação. Então, eu monto toda essa estrutura, porque o SAP vai permitir que eu importe esses dados, né, sem erros, né, ele pode apontar uns erros na importação, se estiver importando um arquivo com 10 mil linhas, por exemplo, somente 2 linhas deram erro, ele vai apontar que aquelas 2 linhas em relação àquele conteúdo X não foi importado. Né? Então, eu tenho toda essa segurança por trás para garantir que os dados que eu estou importando na SAP são dados corretos, né? São dados que o próprio Business One precisa para poder executar as ações posteriores, documentos, enfim, todos os recursos que precisam de dados, que são todos os módulos da plataforma, né? Beleza, toda a estrutura por módulo, então isso é bem interessante realmente, como eu citei, que eu consigo acompanhar dado a dado de cada um, das tabelas, de cada uma das estruturas, com seus tamanhos, com seus formatos e assim por diante. Mas beleza, pontos importantíssimos, a partir do momento que estou logado dentro do DTW, né? A partir do momento que eu acesso a opção de import, por exemplo, o que eu posso fazer? Executar aqui, né, um cenário bem objetivo aqui para a gente utilizar nessa demonstração, e a mesma lógica no qual eu tenho vários processos dentro do B1. Né? Observa que eu estou aqui na fase 1, né, na etapa 1, onde eu vou apontar aqui qual que é o tipo de dados que eu vou transacionar. Selecionar esse tipo de dados, né? Essa é a primeira etapa. Então, observe que eu tenho três opções aqui, principalmente, vamos lá, o setup data. O que é o setup data? São dados de configurações. Então, são dados que eu utilizarei para parametrizar o SAP. Tá? Como, por exemplo, dados de impostos, dados de bancos e assim por diante. Então, eu faço essa seleção quando for o setup data, né? Quando for arquivo de configuração
dessa nova base, esse ambiente, por exemplo, no qual eu estou parametrizando. Tá? Ou até mesmo a opção de master data, né? O master data são dados de cadastro, como, por exemplo, cadastro de itens, cadastro de parceiros de negócios. Então, utilizarei essa opção de master data. Tá? E a última opção aqui de transações, né, dados de transações, são, como o próprio nome já diz, né, são dados de transações de notas de saída, de notas de entrada e assim por diante também. Em resumo, setup data, configurações, master data, eu importo cadastros e transactions, né? Por exemplo, transactional data, eu importo esses documentos de saídas ou de entradas, tá? Então, isso é bem importante para que na etapa posterior, a etapa de selecionar a operação, por exemplo, especifique o tipo de operação que você quer executar, né? Qual que é a operação que você vai executar? Então, a partir desse momento, eu aponto se vai ser uma operação para adicionar novos dados, por exemplo, ou uma operação para atualizar dados já existentes, ou até mesmo a terceira opção aqui de adicionar novos dados e atualizar, caso ele encontre, né, esse registro, por exemplo, pensando no próprio item. Caso eu já tenha aquele item cadastrado de código 0001, por exemplo, e nessa importação também estou referenciando esse item, ele vai então identificá-lo e atualizá-lo. Ah, modificou tal informação daquele item, né? Que seja de qualquer um daqueles campos que a gente viu anteriormente, né? Da própria estrutura aqui, tá? Então ele faz essa identificação, existe, ou adiciona esse registro, né? E atualiza conforme a necessidade, tá? Especifiquei o tipo da operação que eu vou importar. O que ele faz na próxima etapa? Aqui eu tenho uma estrutura muito interessante também, aonde eu aponto aqui aquele referido módulo, né, barra opção, do qual importarei aqueles dados. Observe que eu tenho na própria ordenação do próprio SAP, né, Administration aqui, enfim, os dados de finanças, é um módulo de finanças, CRM, vendas. Observe que é a mesma estrutura que a gente tem aqui na esquerda, né? Justamente até para facilitar esse entendimento aí por parte do usuário, tá? A partir do momento que eu seleciono aquela opção, por exemplo, vamos acessar a opção aqui de estoque, os dados de itens, item master data, observe que ele permitiu acesso aqui, pessoal, por quê? Deixa eu até voltar aqui. Porque aqui atrás eu selecionei o master data, né? Se eu deixasse ele como um setup data aqui, por exemplo, vamos lá novamente aqui, inventário, né, estoque, observa que nem a opção aqui ele está mais habilitado, não está mais permitindo que o usuário aqui selecione o item master data, né? Então, cada passo, né, cada etapa justamente direcionando para aquela importação que virá posteriormente, tá? Legal, adicionar new dados ou update, vamos fazer um update aqui nesses dados, né? Atualizar esses dados que eu já tenho na base aqui de um exemplo, de um arquivo extremamente simples, no qual eu até deixei aqui ele disponível aqui já. Observe o que eu fiz aqui, né? Só copiei, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu poderia ter ele nesse formato aqui, deixa eu só reorganizar o tamanho, fica um pouco mais fácil, né? Somente três informações, tá? Então eu poderia ter colocado aqui o item code, deixa eu só trazer essa planilha para cá, para ficar mais fácil, ao invés de acessar direto no servidor. Só um minutinho. Item master data, OITN, para cá e abrir ela aqui só um pouquinho. Aqui. Olha só. Então, essa estrutura, imagine aqui, uma importação extremamente simples, né? Mas só para que vocês acompanhem também essa lógica em relação aos dados. Lembrando, se eu tenho uma linha, duas linhas ou 50 mil linhas, o comportamento será exatamente o mesmo, né? O fluxo será exatamente o mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho essa estrutura sendo apontada, vou pegar aqui esses dados aqui desse item que eu tenho no próprio TXT, tá? Adicionar ele aqui. O item 101 e 102, onde eu tenho aqui o item name, né?
código do item vai ser 101 e o final 102 da linha seguinte, né, do segundo item, e a estrutura de nomes, né, dentro desse cadastro do item, deixa eu abrir para vocês aqui, se comportará com essa descrição. Então, bem simples aqui, demonstração 1 e 2, vou pegar aqui, acho que o Ctrl+C aqui é mais prático aqui. Então, imagine que a estrutura que eu estou importando aqui seja essa lógica, né? Então, os dados extremamente simples, dois itens, com essas três informações apenas, né? Posteriormente, eu posso alterar aqueles itens que serão inseridos no SAP ou atualizados no SAP, né? Ou já prever toda aquela importação de todas aquelas informações de grupos de itens, das categorias, enfim, todas cada campinho daqueles que vocês já estão habituados lá no próprio SAP, né? Cada aba, por exemplo, cada campo, sendo previsto nessa estrutura padrão da planilha, e a partir do momento que eu faço esse depara, né? Eu faço essa importação em lote, tá? Então, digamos que eu vou fazer toda essa importação do meu lote, né? Do meu lote de itens, por exemplo, meus arquivos, né? Já transacionados, já configurados naquele sistema anterior, eu faço esse export do sistema anterior, ou a gente busca através de, enfim, de selects realmente do banco, etc. Popule essa planilha, né? E eu faço, então, essa carga de dados posteriormente a ela, tá? Então, um dado bem simples aqui para que o sistema possa é, atualizar ou inserir isso dentro do próprio SAP, tá? Olha só, a partir do momento que seleciono aqui a opção, vamos voltar aqui em inventário, item master data, vou no próximo next, né? Observe que a gente está seguindo um fluxo aqui de entendimento, né? Um passo a passo aqui. A partir desse momento aqui, então, eu seleciono os dados que serão transacionados, né? Os arquivos, né? Observe que eu tenho aqui a estrutura apontando aqui todas as tabelas de itens e as tabelas filhas, né? As tabelas de itens, prices, né? Os preços, por exemplo, do próprio armazém, né? Toda essa estrutura que pode ter as interligações entre tabelas. É aquilo que eu citei antes. Então, dependendo da complexidade daquela importação, onde eu vou ter dados sendo gerados em várias tabelas, várias estruturas, eu vou utilizando todo esse cenário previsto, tá? Ou não, é somente uma importação de um cadastro de itens aqui, com essas três informaçõezinhas simples aqui para demonstração, né? Onde eu tenho somente o apontamento desse arquivo, que é justamente esse arquivo que está aberto aqui, né? Item 2, com somente duas linhas, aonde eu faço essa seleção do arquivo. Observe que eu apontei em qual local está esse arquivo que eu já previamente configurei, né? E a partir desse momento, eu posso, então, avançar aqui para o Next. Deixa eu só até voltar aqui e mencionar um ponto interessante. Olha só, eu posso até, inclusive, aqui apontar o formato, né? Como eu citei anteriormente, via CSV, com vírgula sendo, né, o delimitador, ou um CSV com ponto e vírgula sendo um delimitador, ou um arquivo TXT mesmo, por exemplo, com a tabulação, né, de delimitação dos dados, dos campos, né? Ou aquele formato que eu mencionei antes do ODBC, eu acho que nesse cenário aqui não se faz interessante, tá? A partir do momento que eu selecionei aquele TXT, avanço, next, né? O que a plataforma vai demonstrar aqui nesse processo, dessa etapa 5, né? A etapa de mapear arquivos do objeto. Então, eu tenho aqui algumas opções, por exemplo, o próprio estrutura de mapa, o que ele identificou? A primeira coluna do source, né? Os dados de origem, ou os dados de destino aqui no target, né? Exatamente conforme a planilha. Então, por isso que eu tenho no cabeçalho da planilha os campos, as especificações daquelas colunas, né, que serão inseridas no SAP. Então, ele fez esse depara, basicamente, a gente pode assim entender, né, entre a origem e o destino daqueles dados. Então, se aqui tudo bem, é um arquivo que ele conseguiu identificar, pode acontecer. Se acontecer um dado, por exemplo, uma coluna com a descrição diferente, essa descrição estaria em branco aqui, por exemplo. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer o depara daquilo que está na origem, né, do que está na planilha, com o que estou inserindo no SAP. Estou querendo referenciar ao que no SAP, né? Então aqui eu poderia apontar esse determinado campo, né, para que eu consiga realmente realizar esse deparo de todos os campos e assim por diante eu consiga evoluir, tá? Observe aqui toda a estrutura bem longa de campos em si, mas só atualizando aqui.
como o arquivo é extremamente simples, né? 3 colunas apenas, está bem fácil de visualizar que as 3 colunas existiram o depara entre elas, tá? Beleza. Olha só, source data, então aqui eu consigo até ter essa prévia, né, dos dados que estão sendo importados, né, ou atualizados na plataforma. Observem aqui, estou atualizando a coluna item code, né, ou inserindo esse dado na coluna item code, item name, demonstração 1, e o segundo item, demonstração 2, por exemplo, né? E assim por diante. Todos os campos, conforme aquela estrutura que eu montei previamente, eu posso visualizá-los antes mesmo da própria importação. Dados de destino. Observa que é um ponto bem interessante que vale a pena comentar. Quando eu acesso essa opção, eu consigo visualizar aqui a estrutura, eu posso baixar nesse nível, né? De linhas, né? Que serão importadas com determinado dado. Observe, estou descendo aqui a escadinha, por exemplo, aqui de dados, né? Onde eu verifico que o item code dessa primeira importação será o final 101, com item name demonstração 1, com for name demonstração 1 traço exemplo, e assim por diante. Então, eu consigo ter essa prévia da importação, de como vai se comportar, né? Como será gravado isso dentro do próprio SAP, já nessa etapa aqui de mapear arquivos de objetos. Tá? É um ponto bem interessante, ele vai explodindo isso linha a linha, né? Se eu pegar essa segunda opção aqui, a gente vai ver a outra estrutura, né? Tem code do 102, e assim por diante, conforme aquele arquivo, né? Aquela estrutura que eu estou fazendo a importação. Beleza, próximo passo é a definição do tratamento de erros, né? É a etapa 6, né? O processo 6, onde eu vou definir como que eu quero que ele se comporte quando encontrar erros naquele arquivo de dados, tá? Observe, a primeira opção, o que ele vai fazer? Ele vai cancelar essa importação e executar um rollback, né? Ele vai basicamente um Ctrl Z, vamos assim dizer, quando ocorrer um erro daquela importação. Estou importando um arquivo com 10 mil linhas. Existe um erro naquele arquivo. Ele vai fazer, ele vai desconsiderar aquela importação, ele vai fazer esse Ctrl Z, né? Desfazer esse processo realmente porque existe um erro, né? Essa é a primeira opção disponível dentro dessa etapa 6, tá? Ou também a possibilidade de ignorar todos os erros e registrar de aceitar os registros válidos, né? É uma possibilidade também. Estou importando, encontrei algum erro, eu simplesmente ignoro esse erro, por exemplo, aponto no relatório posteriormente que aquela linha ou aquelas linhas, aqueles dados, etc., não foram importados porque existe um erro em relação ao campo, ao tamanho do campo, a estrutura que está sendo transacionada não está de acordo. Tá? Então, ele aponta isso para que eu consiga tratar a exceção. Né? Então, quando a gente fala de massa, uma massa muito grande de dados, é importante que eu trate a exceção. Né? Então, eu não vou deixar de carregar um arquivo onde 99,5% do arquivo está correto, somente uma parceria muito pequena que eu posso ajustar posteriormente. Enfim, eu posso ter essa tratativa dentro desse fluxo também. Ou a opção de ignorar até X erros. Quantos erros que eu ignoro? Somente, até 10 erros, por exemplo, nesse exemplo, nesse default que ele traz na tela, né, o default de 10, ignore até 10 erros e processo os registros válidos. Tá? Então, são as possibilidades aqui, como que eu vou tratar os erros. Ok? A partir do momento, eu vou colocar aqui, ó, ignorar os erros, a segunda opção, por exemplo, como eu citei aqui para vocês como ela funciona. O Next, a partir desse momento, olha só, interessante também apontar aqui a simulação de exemplo, né? Então, quando eu clico aqui nessa opção, ele vai simular essa importação. Então, antes mesmo de fazer aquela carga de dados, daqueles dados específicos, etc., eu faço essa simulação apontando, né, quais erros, existiram erros, sim ou não? Então, é um validador, basicamente, o pessoal que está acostumado aí com o SPED, enfim, com os arquivos fiscais, onde eu tenho um validador anteriormente, né? Então, é a mesma lógica, eu faço essa simulação, essa validação daqueles dados, para que posteriormente eu possa inseri-los no SAP a partir do momento que eu zerei os erros. Né? Realmente não existiram erros? Ok, não existiram erros. Eu posso executar porque eu tenho a garantia de que aqueles dados estão corretos e farão sentido dentro daquela estrutura de cadastro de itens. Tá? Opção bem interessante aí de ser considerada. Observe aqui no próprio detalhamento de log, né? Ele aponta aqui, eu posso até filtrar somente os itens, né, as linhas que falharam, por exemplo, naquela importação, ou todas elas, né, ou as que deram sucesso, enfim, para que
porventura surgiram erros, eu trato somente os erros para fazer uma nova simulação e ir lapidando aquele arquivo, aqueles dados, para que eu consiga inserir no SAP. Tá? Legal, fechei aqui a simulação, por exemplo. A partir desse momento aqui, a gente pode avançar e importar aquele determinado arquivo. Tá? Observe aqui, a importação já foi realizada, aqui na primeira linha, né, em Process, ele mostra que o processo, né, o percentual do processo daquela importação, observa que ele atingiu 100% bem rapidinho, né, porque é um arquivo de 2 linhas, mas lembrando que pode existir importações, como eu gostei, de milhares de linhas, milhões de linhas, que esse processo realmente ele vai ser um processo mais demorado, né, para que o próprio SAP entenda todas aquelas milhares de linhas, faça essas validações e realmente importe aqueles dados dentro da tabela, né, dentro dos campos, dentro do próprio SAP. Tá? Então, dependendo desse volume de dados, realmente até é um processo que pode ser deixado rodando, né, por várias horas, por exemplo, mas isso traz muitos benefícios aí em relação a dados que eu não vou precisar cadastrar, não vou precisar alterar, porque eu tenho esse recurso, essa ferramenta disponível, tá? Beleza, então, executou o processo, número de processos realizados, né, 2 de 2, por exemplo, aqui, nas linhas que foram utilizadas, transacionadas, e a partir desse momento, se eu consultar esse item code 101, por exemplo, ele já vai estar dentro da minha estrutura, com essa descrição, com esse template, com esse padrão. Tá? Agora, digamos, vamos fazer uma atualização aqui só para a gente já consultar os dados dentro da própria estrutura SAP. Digamos que eu vá utilizar aqui uma outra descrição, vou colocar aqui só um número diferente, só para a gente poder visualizar isso dentro da estrutura. Tá? Vou colocar como 5 e 6, somente alterar um dado básico aqui, e também a descrição vou alterar a mesma coisa, 5 e 6 aqui, só para a gente ver esse update sendo feito. Então, eu fiz esse salvamento aqui, né? Vou dar um Ctrl S aqui, salvou o arquivo, vamos fechar essa estrutura, import, vou abrir rapidinho aqui, vou fazer aqui de itens, beleza? Eu vou update, né, atualizar os itens de código 101 e 102 que já foram importados, e eu quero que ele fique com essa descrição agora, por exemplo. Né? Então, eu posso acessar novamente aqui, inventário, né, estoque, né? Tem o master data, ok, mesmo arquivo que eu acabei de salvar, tudo bem. Um exemplo também, pessoal, eu até tinha deixado aqui na área de trabalho, só para vocês visualizarem. Aqui é um exemplo muito simples que eu citei, né? Mas a complexidade vai aumentando conforme os dados, conforme as vinculações de tabelas, né? Então, aqui é um exemplo de um arquivo um pouquinho mais robusto, né? Em relação ao mesmo cadastro de itens, né? Eu já estou passando muitas informações aqui de unidades de medidas, enfim, grupos e assim por diante, para que seja feita essa carga de uma única só vez. Aqui um arquivinho, deixa eu ver de quantas linhas aqui, de 1.352 linhas, 354 linhas, né? Desconsiderando as 2 linhas do cabeçalho, 1.352 realmente. Tá? Beleza, só para vocês visualizarem um arquivo um pouquinho maior. Ok, avançando, tudo bem, já fez o deparo correto das colunas, né? Ok, avançar e importar. Importando dados das duas e fazendo essa atualização, né? Finish, a partir do momento que eu finalizo aqui, ok, já verifico que não existiram erros, né? Não preciso tratar esse cenário de erro para fazer uma nova importação. Por exemplo, eu já posso até mesmo consultar esses dados dentro da própria estrutura SAP, ele já vai ter esse update realizado, essa interação já feita, tá? Deixa eu só fechar aqui. Posso, a tarefa de implementação, fechá-la. Acessar aqui a opção, então, de minimizar aqui a administração, estoque, cadastro de item. Vou só acessar cadastro de forma geral aqui. Observem que item 101 e o final 102, com essa estrutura que eu possa ter carregado, com esses dados que eu fiz a implementação. Lembrando, a estrutura do próprio arquivo, né, do Excel que a gente visualizou, ele contempla todos os campos padrões, né, todos esses campos, até mesmo que não sejam campos de usuários que criei para aquele processo, eu faço essa carga também, esse importe desse arquivo dentro do SAP. Tá? Então, isso é bem legal, pessoal, bem interessante esse processo, porque acaba automatizando e muito esse fluxo de dados para todos aqueles cenários que visualizamos na estrutura de pastas lá anteriormente. Né? A gente pegou
acabei selecionando aqui um item como exemplo, mas imaginem isso para todos os documentos, inclusive, né, os cadastros ou parametrizações que eu possa fazer em massa, tá? Esse é um contexto bem interessante que o SAP disponibiliza para dar essa agilidade, essa segurança de informação dentro do cenário Business One. Ok? Legal. Podemos partir para as perguntas ali? Jefferson, a primeira pergunta aí, até agradecendo a Caroline Porto, a Caroline já respondeu aí a um dos nossos clientes. A segunda pergunta é, a Sandra está perguntando se essa opção de Excel funciona para qualquer versão do SAP. Perfeitamente, perfeitamente. Existe esse trabalho de lapidação somente dos dados, mas você vai conseguir utilizar esse recurso DTW, que é um recurso até um tanto quanto antigo do SAP, né? Das versões mais antigas ali, por exemplo, e eu faço essa lapidação, basicamente, que eu preciso fazer esse fluxo de transição de dado do legado, por exemplo, do sistema anterior, para essa estrutura nova, e aí eu faço a importação. Então, quanto a isso, eu não vejo problemas. A próxima pergunta é, por exemplo, se quiser abrir a linha de um pedido de venda que foi fechado erroneamente ao fazer a importação do DTW, ele não abre a linha de sucesso, porém não atualiza o status para aberto. Então, nem todas as atualizações conseguem fazer com o DTW, correto? A pergunta foi essa, né? Perfeito. Porque existem essas regras dentro da estrutura do próprio SAP, né? Essas validações por trás em relação a cada documento, em relação a cada dado que eu vou transacionar, para que eu tenha essa garantia de que os dados estão sendo gerados conforme as regras padrões do SAP. Então, nem todas os imports que eu desejo fazer, por exemplo, ali, eu vou conseguir fazer por esse recurso, tá? Então, é um facilitador para N processos, mas não para todos os tipos de cadastro, para todo tipo de campo, por exemplo, não é para esse cenário, tá? Até agradeço aí, acho que o Simeão Fernandes também deu uma resposta aí para o Carlos. Mais alguma pergunta, gente? Porque no chat eu só achei essas três perguntinhas. Alguém quer falar, quer perguntar ou quer digitar aqui no chat? Aproveitar aí que a gente tem mais alguns minutinhos. Exatamente, até aproveitando aqui a resposta do Simeão aqui agora, ele diz ali que a DTW passa pelas mesmas regras, né, da tela. Se o campo está inativo, o DTW não irá conseguir atualizar também. É exatamente a mesma linha da resposta ali, onde eu atendo às regras do próprio SAP, né? O SAP não é porque eu estou fazendo uma carga de dados que esses dados não estão sendo validados, né? Então, não é esse contexto, pelo contrário, é um facilitador até mesmo para garantir que aqueles dados estão dentro das regras, entende? Então eu faço essa carga em volumes grandes para atender aquele cenário, mas sempre com as regras SAP. Eu não vou conseguir imputar dados ali. Até por isso que faz sentido a questão dos erros, né? Ele vai apontar os erros, olha só, esse dado, essa linha, esse registro, esse campo não vai ser importado porque realmente não é o padrão, não vai atender o necessário do Business One. Próxima pergunta: essa importação é possível para a determinação de código de imposto? Também, também. A partir do momento que eu seleciono lá, se eu estou fazendo configuração, né, de acordo com o tipo de dado, é uma configuração, né, ou são cadastros, né, naquela opção que eu havia mencionado antes, do setup, eu direciono se é um parâmetro, né, assim como um parâmetro de imposto, por exemplo. E aí, a partir desse momento, eu faço essa carga de dados. Isso automatiza bastante, né? Talvez aí um dos cadastros mais demorados aí desse SAP no mundo de implantação, sejam essas regras aí de impostos e etc. Então eu tenho essa possibilidade também. É possível utilizar o DTW para gerar nota fiscal de entrada para atualizar o contas a pagar? Eu posso utilizar esse cenário, por exemplo, quando eu tenho aquela estrutura que eu mencionei anteriormente de dados legados, né? Isso acontece na prática das implantações também, aonde eu tenho lá notas gerais, notas fiscais, desculpa, geradas na plataforma anterior, no sistema anterior, e eu preciso fazer esse acompanhamento, né? Importar essas notas dentro do próprio SAP. DTW é uma possibilidade, mas há caminhos até mais fáceis para notas. Por exemplo, nota que eu precise adicionar no ambiente SAP agora, por exemplo, eu posso carregá-las, né? Notas anteriormente à implantação, por exemplo, através do próprio XML. Então, há esses cenários que precisam ser avaliados, né? Mas eu consigo importar por uma dessas maneiras, mas talvez eu iria pela maneira mais padronizada aí, que é o próprio XML da NFE, né?
e, consequentemente, esse documento da transação aí gerando o reflexo lá no contas a pagar, por exemplo. Ainda falando sobre o código de imposto, né, da determinação de código de imposto, a Caroline perguntou, e por meio dela consigo atualizar os códigos quando as taxas são alteradas? Perfeitamente. Conforme eu fiz esse separo, essa estrutura dentre os dados, né, dentre as colunas que serão consideradas, informações que serão consideradas para essa importação, eu posso ter essa estrutura e quando eu vou atualizar, né, vou dar aquele lá dentro da tela, ele chama de update, né, vou atualizar aquele registro, ele vai considerar essa informação para essa carga. Durante a importação do DTW, quais são os erros mais comuns que são difíceis de encontrar solução na documentação do SAP? Exatamente, é uma boa pergunta. Essa questão de dados, né? Quando a gente sempre trata de dados, ainda mais dados que podem, porventura, vir de uma outra solução, de um outro IRP, né? Com uma outra lógica por trás, naquele exemplo que eu mencionei antes, né? Se no sistema anterior não consiste tal informação que é importantíssima, que o SAP considera como importantíssima, eu preciso lapidar esses dados. Então, eu faço essa lapidação, as validações, justamente para reduzir esses problemas que podem acontecer. Então, problemas mais comuns são tamanho de campos, concatenação de campos. Então, são possibilidades, são erros ali que eu vou tratando, né, caso a caso. Então, normalmente, essa estruturação de campos dentre o sistema anterior e o sistema atual, um tamanho que o anterior era menor, era maior, por exemplo, eu preciso concatenar, diminuir aquelas informações, desculpa, para que eu consiga importar no SAP. Um exemplo qualquer, tá? Então, pode acontecer N cenários, tá, nessa importação. Até mesmo, por exemplo, outro cenário, caracteres especiais. Como que eu vou tratar um caractere especial que está vindo daquela solução, que lá no nome do cliente no nome do item, na descrição daquele item, por exemplo, havia X códigos especiais, caracteres especiais, né? Apóstrofo, enfim, o próprio e-comercial. Como que eu trato isso? Então, se eu não fizer uma tratativa, ele vai importar todos aqueles dados ou não. Eu vou ignorar tal caractere. Então, pode acontecer dessas várias possibilidades em relação aos dados, né? Que é a ferramenta de validação anterior da importação, listando os relatórios de erro, é justamente para essa finalidade, né? Garantir que no final eu consiga importar corretamente. Mas existem muitas possibilidades de erro aí, de dados legados para o dado atual. E a última pergunta: todo cliente tem acesso a esse tipo de importação ou fica por conta da realização da SPS? É uma opção de menu, então é uma opção de configuração, né, que o próprio cliente pode ter, mas é importante, pessoal, entender que é uma opção que eu preciso ter um conhecimento, principalmente ali dessa estrutura. Aqui hoje não foi um treinamento ali aprofundado, né, até pelo tempo que ele não permite. Mas é importante que o próprio key user, aquilo que eu citei anteriormente, né, o key user, ele precisa importar dados ali, por exemplo. Beleza, mas é importante ter o conhecimento porque a gente está falando de dados, né? Quando eu vou lapidar esses dados, importar esses dados, eu preciso realmente entender o que estou fazendo, tá? Então eu tenho essa opção disponível, ok? Mas eu posso muito bem contar com essa importação com a própria espécie, com o próprio time de suporte, com o próprio time de consultoria, para que eu consiga ter aquela segurança daquela importação em lote, né? Em massa, né? Então eu tenho a possibilidade de trabalhar sozinho, mas posso trabalhar em 4 mãos, respondendo a pergunta. Tá? Gente, Isso vai isso muito de vai. cenário, tá? Da complexidade. Tem só mais Desculpa, Bruno. só uma última perguntinha, tá? Que aí a gente encerra. Precisa identificar quais são as tabelas do SAP? Identificar quais são as tabelas do SAP? Sim. Naquela etapa no qual, vamos lembrar aqui, deixa eu até abrir aqui novamente aqui, ó. Eu posso ter N cenários, aquele documento de help, né, ele aponta todas as tabelas dos campos, ou eu posso utilizar dentro do próprio SAP a visão, né, campos definidos do usuário, que é aquele cenário que, conforme eu vou passando o mouse em cima de cada, tabela, de cada campo, né, o SAP vai demonstrar qual que é aquela tabela, qual que é aquele documento, né, onde é que está sendo salvo, por exemplo, se a gente acessar aqui, bem rapidamente, aqui, ó, vendas, pode ser pedido de venda aqui, a partir do momento que eu acesso o pedido de venda, ele vai permitir com que eu visualize, observe aqui embaixo no rodapé, deixa eu ver aqui, ó, campos, informações do sistema. Deixa eu só desmarcar essa opção de campos definidos do usuário, deixar ativo somente aqui, ó, informações do sistema. Então, conforme eu vou navegando aqui, né, ele está apontando que essa estrutura, esse campo, por exemplo, que se chama, né, que está dentro da tabela, olha ali embaixo na linha, né, bem no rodapé do sistema, a tabela ORDR e o nome do campo, CNT CT Code. Né? Então, eu consigo visualizar a tabela, identificar qualquer campo
qualquer tabela da SAP, por exemplo, com esse recurso. Tem outras possibilidades, tá? Mas quando eu vou fazer aquele depara lá no processo daquelas etapas de importação de dados, eu aponto para qual estrutura que eu estou importando, desculpa. Então, quando eu selecionei item, né, item master data, automaticamente já é a tabela de itens. Entende? Então, eu faço essa vinculação sim. Ok? Finalizou então, Jefferson. Eu agradeço aí a participação de todos, tá? Quem tiver interesse aí em se aprofundar mais no assunto, pode contactar aí o gerente de conta aí de vocês, ou pode me contactar, eu deixei o meu contato aí no chat. A Giovana também deixou o contato lá da SPS, tá? Fiquem à vontade, a gente tem consultoria VIP, tem vários tipos de serviços aí que pode ser contratado para apoiar vocês, tá? Aí, Jeff, se quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui. Obrigada aí Somente mais uma vez agradeço. também. Beleza, agradeço também. Obrigado, gente. Um Valeu, pessoal. abraço, Obrigadão. gente. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia.